começar, deixa eu só me apresentar rapidinho, né? Falar um pouco de por que vale a pena vocês estarem aqui na quinta-feira à noite, não tá vendo uma série na Netflix, ou vendo A Fazenda, não sei o que vocês gostam de ver. Eu me formei em publicidade na PUC, eu já trabalho mais ou menos há uns 5 anos no mercado, trabalhei como analista na MB por 2 anos, e agora eu estou na frente desse projeto do MP Prime, ajudando junto com o Gustavo a gente a desenvolver e crescer o curso. E como a gente usa o Google Data Studio muito no nosso dia a dia, é a ferramenta que a gente usa para fazer dash para os nossos clientes, a gente acabou, principalmente eu e a Marina, né, que é a coordenadora da parte da consultoria, se tornando um pouco especialista, porque a gente vai mexendo todo dia, vai ficando meio viciado na ferramenta. E aí a gente fez o curso, né? E como o Gustavo falou, a gente montou uma versão um pouquinho mais resumida. O curso tem algumas horas, a gente compilou em 1 hora para dar o pontapé inicial para quem quer começar a criar um dashboard e ainda tem dificuldade, não entende muito bem como que pode fazer isso direito. Né? Então, espero que vocês gostem desse aulão. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui na aula, colocar aqui no comentário para a gente e também mandar pelo Instagram depois, no futuro, que a gente responde. Né? Então, assim, começando fazendo uma introduçãozinha básica, né? O que é o Google Data Studio? Provavelmente alguns de vocês já trabalhou em alguma empresa que tinha um telão de fundo assim aparecendo, meio aleatório, que ninguém prestava muita atenção no que aquilo queria dizer, ou se parava para olhar, ficava meio como aquele meme da Nazaré Tedesco, sem entender muito bem como que aqueles números foram parar ali. Né? O nosso objetivo com esse aulão é até conseguir fazer com que isso não aconteça mais, né? Fazer com que realmente esses telões, esses dashes que muitas empresas têm, tem um profissional que é dedicado a isso, eles consigam efetivamente trazer alguma melhoria para a empresa, que as pessoas e as diferentes áreas entendam o que aqueles números querem falar, né? Então, para começar, né, o que seria o Google Data Studio de fato? Né? O Google Data Studio ele é uma ferramenta de dashboard gratuitas, né? Existem várias ferramentas de dashboard no mercado. O Google Data Studio, dentre as gratuitas, é a que a gente considera melhor, é o que a gente mais gosta aqui da Métricas Voice, mas tem outras opções que tem o Power BI, que também é muito bom, tem o Data Deck, mas a gente gosta bastante do Google Data Studio, e tem outras ferramentas que são pagas também. Né? Então, qual é a principal finalidade de um dashboard? Ele consegue sincronizar com diferentes fontes de dados para trazer indicadores que são importantes para você. E a forma que eles trazem esses indicadores são, por essência, é uma forma dinâmica. Né? O que eu quero dizer com isso? Se você precisar, por algum motivo, mudar o período que você está vendo, ou botar um filtro para fazer um recorte naqueles dados que você quer ver, você não vai precisar exportar novamente um relatório ou copiar e colar para uma planilha de Excel, por exemplo. Você consegue, alterando o período que você está vendo ou fazendo a inserção de alguns controles, como a gente chama no Data Studio, você consegue mudar esse dado. Né? Então, ele é realmente dinâmico e customizável, que permite que você tenha uma rápida visualização dos dados e, consequentemente, consiga tomar uma decisão baseada em dados de uma forma mais rápida, de uma forma mais prática. Né? E falando de uma forma bem resumida, assim, quando que uma ferramenta de dashboard pode ser útil, basicamente em 2 momentos, né? Quando você está criando um dash para você mesmo usar, porque você tem algumas métricas de acompanhamento, um KPI principal que você precisa acompanhar todos os dias, que ao invés de você ter, às vezes, você mesmo, ou às vezes um assistente, um funcionário da sua equipe, tendo que extrair esse dado diariamente, atualizar uma planilha diariamente, você cria esse dashboard para acompanhamento desses indicadores. E aí, de acordo com a variação desses indicadores, você aprofunda a sua análise se tiver necessidade ou não. Ou também, quando você faz uma análise que, às vezes, você precisa apresentar esses insights que você teve para a diretoria, ou até mesmo para a sua equipe, para pessoas de outras equipes, o dashboard ele permite que você faça isso de uma forma visualmente mais atraente, sem ser um bloco de texto gigante, né? Que você consegue ter gráficos, você consegue usar elementos visuais, e sem precisar passar, às vezes, 2 dias montando uma apresentação de PowerPoint enorme, tirando um monte de print, ou atualizando uma planilha de Excel gigante para criar esses gráficos. Então, ele ajuda a economizar tempo nesse trabalho manual para você ter mais tempo para a sua apresentação de dados e para a análise de fato, que acaba sendo a parte principal do trabalho. Né? Então, assim, eu já falei um pouco
para que ele serve, como que ele ajuda. Eu vou falar, antes da gente partir para a ferramenta de fato, que eu vou abrir, vou compartilhar minha tela com vocês, falar um pouco de alguns princípios básicos, né? No sentido, coisas que você tem que ter em mente antes de você abrir e começar a fazer o seu dashboard, né? O primeiro deles, vocês que já conhecem o Gustavo, provavelmente já escutaram ele falar sobre essa frase, até naquele tom de voz que ele gosta de dar susto em aluno no meio da aula, que é não seja printeiro, né? Porque, assim, a essência do dashboard é ser dinâmico, é aquele dado ter essa dinamicidade. Então, se você tá tirando um print, se você está copiando essa informação ou não, ou seja, você precisa fazer uma atualização manual dela, se tiver uma mudança de cenário, você está transformando esse dashboard em um PowerPoint. Então, no fundo, é mais fácil você fazer um PowerPoint que você provavelmente já sabe mexer, já está mais habituado, porque todo mundo usava bastante PowerPoint na época da escola, pelo menos. Então, você acaba corrompendo um pouco a proposta do PowerPoint propriamente. Do PowerPoint não, desculpa, do dashboard, transformando ele num PowerPoint. E um outro ponto, muitas vezes a pessoa acaba abrindo aquela tela em branco, né, do dashboard, esperando que, olhando aquela tela, você tenha alguma luz do que você precisa fazer. E, na verdade, o ideal vai ser exatamente o contrário, porque a ferramenta ela vai ser boa de acordo com o que você souber o que você quer. Se você não souber o que você quer, ela não vai resolver o seu problema. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que você precisa relatar, ou seja, o que você quer trazer. Você quer ver como que estão suas vendas, como que está o acesso orgânico que você está tendo para o seu site, quanto que tem de visualização do seu canal de YouTube, como está o seu ROI, como está o resultado por mídia paga que você tem, né? Então, o que você quer de fato trazer? E, principalmente, qual o motivo de você querer relatar isso? Ou seja, você quer ver como estão suas vendas para ver se você está próximo ou não de bater a sua meta de venda do mês. Você quer ver o seu resultado orgânico, porque você está fazendo uma campanha de topo de funil, você quer ver se suas buscas estão aumentando ou não. Qual que é o seu objetivo com aquilo? Porque você tendo isso bem claro, você sabe exatamente como que você pode escolher a informação no meio de um monte de informação e transformar ela em algo que vai te levar para algum lugar, né? Porque a gente tem até um podcast que fala sobre isso, que é sobre o plano de mensuração, que uma das convidadas que participou, que foi a Tu, que ela falou assim, quem quer metrificar tudo, quem quer saber de tudo, no final acaba não sabendo de nada. Então, assim, se você não souber escolher dentre as informações que você tem, o que você precisa, você vai acabar ficando perdido no meio de informação. Aí você ou vai acabar com uma página em branco que você não sabe nem por onde começar o seu dash, ou você vai acabar com um dash que vai ter tanta informação que ele não vai te ajudar, ele, na verdade, vai acabar te confundindo, né? E tendo isso definido, você tem que pensar se você consegue puxar esse dado automaticamente ou não, né? No sentido de que se o Google Data Studio não consegue puxar automaticamente quase nada do que você precisa, talvez ele não seja a melhor ferramenta para você. Talvez seja interessante você pesquisar uma outra ferramenta. Pode, às vezes, até ser uma ferramenta paga, aí você pode avaliar se a sua empresa tem essa verba disponível ou não, ou se você tem uma ferramenta que seja um meio termo. Às vezes o Google Data Studio vai te atender uma parte e outra parte vai ser manual, mas você já economiza uma parte do trabalho, ou ver se você consegue fazer essa análise com algum outro tipo de dado que pode te ajudar. Então, são dois tópicos só, mas que são pontos que se você tiver isso claro, você já vai ser muito mais fácil de você criar o seu dashboard, porque a parte técnica você aprende, né? Isso não depende tanto da ferramenta, o que importa, o principal é a lógica que você vai trazer esse dado para sua visualização, né? E aí, tendo isso em mente, né, esses princípios básicos, eu vou começar a mostrar das principais configurações para vocês. Então, agora a gente vai para a parte mais mão na massa, né? Primeiro, assim, como que você consegue abrir o seu Google Data Studio? É só você digitar aqui para fazer essa busca, né, Google Data Studio. Ele já vai aparecer aqui para você acessar, é só você clicar e ele aparece aqui nessa tela inicial, né? Aqui tem a lista de dashboards, até de outras aulas que eu já dei, tem vários jogados aqui. Mas aí para você vai ter todos os dashs que você trabalha. Quando você começa a trabalhar com dash, você pode tanto criar um modelo em branco, que é nesse sinalzinho aqui de mais, ou começar a partir de um modelo, né? Que tem aqui nessa frasezinha, e se você clicar aqui em galeria de modelos, ele te dá vários modelos que você pode trabalhar que o próprio Google fez, né? Aqui, por exemplo, é um modelo que já puxa dados específicos do Search Console, que é a ferramenta para análise de SEO do Google. Aqui tem o Google Ads Overview e performance do seu canal do YouTube.
dados da população mundial, aqui essa parte de comércio eletrônico. Se você se interessar por algum desse dashboard, é só você clicar em cima dele para você dar uma olhada para ver se ele te atende. Se ele te atender, é só você clicar aqui em usar modelo. Se ele não te atender, é só você voltar que não tem problema. Aí você volta com ele aqui. Aí digamos que você queira criar um dash em branco, é só você clicar aqui. Ele já vai aparecer essa tela de conexão de dados, né, que é o momento, o primeiro passo que você tem ao criar um dash é conectar com a fonte de dados, né? Então ele já aparece essa tela aqui para você, mas você também consegue adicionar novas fontes de dados num dash que já existe, né, que já está criado. Eu vou mostrar para vocês como faz isso. E aqui nessas fontes de dados, assim, o Google Data Studio, ele integra automaticamente, é a integração nativa, todas as ferramentas do Google. Então, eu tenho aqui o Google Analytics, o Google Ads, o Google Sheets, o BigQuery. Eu posso até fazer um upload de um arquivo de CSV, só que nesse caso, a atualização desse arquivo, eu vou sempre precisar fazer o upload desse arquivo, então quebra um pouco essa proposta mais dinâmica, mas você também pode fazer isso. Você tem aqui MySQL, Search Console, YouTube Analytics. E se você quiser vincular com outra ferramenta sem ser do Google, né, isso foi até uma pergunta que a gente recebeu, aí você vai precisar contratar uma ferramenta de conexão, é um integrador, né? Que aí tem várias ferramentas que fazem isso. Aqui na MB a gente usa o Supermetrics, mas tem também o Power My Analytics, tem outras ferramentas que fazem isso. A gente gosta bastante do Supermetrics, que é essa que tem esse logo aqui. Por exemplo, a gente usa ele para integrar com o Facebook Ads, que ele é bem prático, ele funciona muito bem, mas tem várias outras ferramentas aqui que funcionam. Inclusive, até aproveitando, os alunos do MB Prime têm desconto na assinatura do Supermetrics, quem tiver interesse. Mas o processo de sincronização é o mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora com a ferramenta do Google, porque eu estou no meio de teste para dar aula, então eu não tenho acesso ao Supermetrics, mas o processo é exatamente o mesmo. Você vai clicar na ferramenta que você precisa. Eu botei aqui o Google Analytics, né? Ele vem aqui já com o demo account, porque nesse e-mail eu não tenho acesso a nenhuma conta do Google. Então, se você por acaso não tem acesso, mas você quer praticar, não tem problema, você pode fazer pela demo account. Ele é bem simples. Aí você vai em conta, propriedade e vista, né? Você escolhe e você clica aqui em adicionar. Aí ele vai falar, você está prestes, né? Você tem certeza, você põe que sim, você quer adicionar. E pronto, ele já adicionou, né? Tem aqui ele já vai até botar uma tabela aqui para você automaticamente, né? Já está o seu dash vinculado. Aí, digamos que você adicionou o seu Google Analytics e você quer adicionar também o Google Ads, né? É só você vir aqui em recurso, gerenciar fonte de dados adicionadas. Aqui tem o meu Google Analytics, né? E adicionar uma fonte de dados. Aí eu clico aqui no Google Ads. E aí ele vai botar as contas que você tem acesso, você seleciona, é sempre esse campo geral da conta, e você clica aqui em adicionar, né? Você pode botar aqui a mesma coisa que você quer adicionar, e você tem as duas contas aqui. Uma coisa que é legal fazer, se você trabalha com várias contas de Google Analytics, você tem acesso, você tem vários clientes, você clica aqui em editar, depois que você adiciona, e se você clicar aqui, você consegue editar, né? Aí você coloca, por exemplo, cliente X, GA, e a vista, que aí você tem controle, você consegue ver essa lista de origem de dados, né? E você vai conseguir ter um controle maior. Ele aqui quase nunca atualiza, mas se eu botar fechar e depois abrir de novo, ele já vai estar atualizado, aqui ele tem um delayzinho. Mas isso facilita mais para fins de organização, que eu estou falando, né? Isso é muito importante, né, Mafê? Porque se você não trocar o nome, vai ficar o nome igual para todo mundo. Google Analytics, Google Analytics, Google Analytics. Imagina que você está construindo um dashboard, sei lá, para a Globo e um outro para o SBT, pode dar a famosa merda, né? Então é bem importante a galera sempre salvar o nome aí. É uma coisa básica, mas que no dia a dia você deixa passar. Né? E aí depois, quando você já tem um monte de fonte de dados adicionado, vai ter muito mais trabalho para organizar isso. Então, isso já vai facilitar muito a vida de vocês. Então, essa é a parte, principalmente, de como escolher um template, de como fazer a conexão, né? Uma coisa legal também, por exemplo, aqui o dash está meio que em branco, né? Eu posso personalizar do jeito que eu quiser, mas ele já me dá algumas opções de cores.
se eu quiser mexer. Digamos que eu quero ele com fundo cinza, é só eu clicar aqui 2 vezes que ele até muda, já fica com a fonte padrão que eu escolhi. Se eu quiser o preto, eu posso ir testando aqui do jeito que eu quiser. E aí, do jeito que eu achar melhor. Aqui, em relação às cores, aqui vai mudar só no gráfico, né, esses. Mas aqui, por exemplo, que muda o fundo, dá para ver melhor. Aí você escolhe. Eu normalmente deixo branco, mas vai da preferência de cada um. Só é legal avaliar se não botar um fundo que brigue, que chame mais atenção do que o conteúdo de fato que você está trazendo. Tentar um fundo mais neutro. Mas fora isso, você botar branco, botar cinza, não faz muita diferença. E aqui também um outro ponto para você editar o nome, é só você clicar aqui em cima e você coloca, né, o nome do seu dashboard. Você coloca aqui, e só para você saber qual dash você está trabalhando. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco de compartilhamento, modo de edição. Eu vou usar aqui esse template que eu criei aqui para a aula, para mostrar para vocês alguns exemplos, ficar um pouco mais fácil, né? Então, eu aqui estou no modo de edição, né? Se eu clicar em alguma dessas métricas, eu consigo editar elas, consigo mexer. Se eu quiser ir para o modo de visualização, é só eu clicar nesse botão que tem aqui em azul, né? Clico aqui em modo de visualização, ele já fica bem tranquilo, mas eu também posso clicar aqui no modo de tela cheia, que ele fica até mais bonito, né? Fica, para fazer uma apresentação, fica até mais visual. E se eu clicar com a setinha para o lado, ele já passa de página, né? Então fica realmente uma lógica de apresentação mesmo. É bem prático. Se eu quiser compartilhar o acesso com alguém, eu posso clicar aqui em compartilhar. Aí tem aqui as pessoas, eu posso adicionar o e-mail, vou compartilhar, por exemplo, com a Marina, que é quem dá aula comigo no curso. E eu posso escolher aqui se eu quero que ela possa editar ou visualizar. Por exemplo, você quer compartilhar um acesso com um cliente, mas você tem receio que talvez ele mexa em alguma configuração e você tem que refazer o dash, você deixa ele só com acesso de visualização, né? Aí você pode compartilhar com quantos e-mails você quiser. E aqui você também consegue, deixa eu tirar aqui você também consegue gerenciar o acesso. Por exemplo, o meu link de compartilhamento está desativado. Só as pessoas que eu, de fato, manualmente adicionaram o e-mail vão poder ver. Mas eu posso mudar essa configuração aqui. Só tem que tomar cuidado, porque qualquer pessoa na internet, literalmente qualquer pessoa na internet pode encontrar o Dash. Então, se for uma informação que não é para todo mundo ter acesso, o ideal é você deixar um pouco mais difícil da pessoa encontrar, né? E aqui você também pode mudar as autorizações. Por exemplo, eu compartilhei com esses meus, eu criei pelo meu e-mail DMB e compartilhei com esses meus 2 outros e-mails. Se eu quiser que esse meu e-mail possa editar também, é só eu mudar aqui. Ou se eu falar, não, quero remover essa pessoa, é só eu clicar aqui e já removi, por exemplo. Já resolvi esse problema. E assim você consegue compartilhar o acesso, é bem simples, é bem prático, né? E uma outra coisa que você pode fazer também, se você clicar do lado desse botão de compartilhar, nessa setinha para baixo, é programar a entrega do e-mail. Ou seja, eu quero que todo dia de manhã minha equipe receba esse dash no e-mail dela, atualizado, para eles estarem sempre vendo como foram as vendas da última semana. Aí eu vou aqui e vou adicionar o e-mail de quem eu quiser. Vou botar aqui do Gustavo também. Põe o e-mail de quem eu quiser, eu posso até personalizar aqui o assunto. O assunto vem por padrão, o nome do meu dash, mas eu posso personalizar e posso escrever uma mensagem aqui, né? Posso até escolher, se eu não quiser que todas as páginas sejam enviadas por e-mail, botar a data de início, a hora que eu quero e o período, né? Eu quero que isso seja enviado mensalmente, por exemplo, ou diariamente, ou todos os dias da semana. Fê, ou até personalizar. Oi. Já temos uma dúvida aqui do Henrique. Ele falou o seguinte: se ele importar um CSV para dentro do Data Studio que está faltando uma informação, como, por exemplo, ele subiu para o Data Studio o Excel e nesse Excel dele não tinha taxa de conversão. Ele perguntou se ele consegue criar isso no Data Studio. Acho que eu levantei a bola para você falar das métricas calculadas aí. Então, consegue sim. Eu vou pegar aqui o do Google Ads, que fica mais fácil. Aqui, esses dados estão puxando o do Google Analytics, que está horrível, né? As campanhas dele não têm resultado nenhum. Mas digamos aqui que eu puxei essa métrica de ROI. Isso é uma métrica calculada, igual o Gustavo falou, porque ela não vem por padrão no Google Analytics. Como é que eu faço isso, né? Eu vou criar aqui do zero, eu vou copiar aqui que já fica do... Deixa eu subir isso aqui, fica mais fácil. Eu peguei aqui a minha taxa de conversão e eu quero
ver como que está o meu ROI do investimento do Google Ads, né, digamos. Aí eu vou clicar aqui em métrica, tem essa opção aqui de criar campo, aí eu já escrevo aqui, por exemplo, ROI, e eu quero ver, tá em inglês, né, a receita sobre o custo. Aí eu escolho aqui se eu quero numérico, se eu quero moeda, né, e clico aqui em aplicar. Aí ele vai trazer o meu ROI, que no caso é 0, porque não teve resultado nenhum. Mas eu posso até aumentar aqui o período para botar aqui esse ano para ver se teve alguma venda. Por exemplo, aqui se eu botar o ano inteiro, o ROI ainda é negativo, mas fica 0,5, não fica totalmente zerado. E você consegue fazer essa mesma coisa. Você vê aqui que eu tenho essa métrica de ROI numa tabela, por exemplo. Aí é só você puxar a relação de transações por sessão, que é a fórmula que você faz para ter a taxa de conversão. Aí você consegue desse jeito. Bom, Mafê, tem uma outra dúvida aqui, que é do Roberto Carvalho. Ele pergunta o seguinte, que ele tentou subir relatórios exportados do RP dele e não sobe e apresenta erro de coluna. Se tem alguma especificidade para esse CSV dar certo. Você pode ver se tem... Você pode até converter esse CSV numa planilha de Excel, ver se está tudo certinho. Às vezes tem... O ideal é a primeira linha já ser os dados da tabela, às vezes pode ser um erro nesse sentido. Ou se tem algum dado em branco, algum dado que o Excel não esteja reconhecendo, alguma coisa assim. Ou até tentar sincronizar de novo. Às vezes, quando você tenta fazer a exportação de um CSV, ela dá erro, e quando você tenta a segunda vez, ela vai. Mas pode ser só, se você excluir aquela primeira linha, quando eu fiz isso uma vez, e era por isso, porque ele meio que lia os rótulos em branco. Então, acho que o Jean e o Felipe falaram duas coisas que eu queria falar. O CSV para o Data Studio dá muito problema mesmo, e é chatinho. Muitas vezes você tem que ficar... É igual o PROC-V quando você vai fazer, né? PROC-V você tem que pegar o pincelzinho para deixar a formatação das duas iguais, senão dá ND. Então, dá o mesmo problema quando você sobe o CSV para o Data Studio. Recomendo fortemente que você transforme o CSV, igual o Jean e o Felipe falaram aqui, para dentro do Google Sheets e consulte por lá. Tá? E acho que vale só um outro salve aqui, né, Mafê, sobre as métricas para você falar para a galera, que a gente também pode criar métricas calculadas com fontes de dados diferentes, né? Sim, métrica combinada. Até, por exemplo, se eu quisesse fazer esse cálculo de ROI do Facebook, por exemplo, eu teria que fazer desse jeito. E você faz isso, vou clicar aqui nessa métrica, e aqui eu tenho a minha origem de dado, né? Tem essa opção aqui, combinar dados. Aí ele vai me trazer duas opções. Aqui eu estou vinculado com o meu Google Analytics, né? Eu vou até mudar a métrica que eu quero, vou botar aqui que eu quero pegar a minha receita. Aqui eu já tenho o filtro adicionado de Google Ads, né? Que é importante que o filtro está adicionado aqui, porque ele é específico só para essa fonte de dados. E aqui eu clico para adicionar outra fonte de dados. Aí eu vou colocar aqui o do AdWords, por exemplo, em métricas, eu coloco o meu custo. Aí eu estou combinando essas duas métricas, que nesse caso eu até conseguiria puxar tudo do Google Analytics, mas pensando, por exemplo, que eu estou puxando o custo do Facebook, né? Aí eu clico em salvar e ele vai fazer a conta para mim. Eu vou ter que tirar o filtro aqui que eu tinha antes, porque não precisava. Às vezes ele dá um errinho na fórmula, é só você colocar, você tentar botar de novo. Nesse caso do Google Ads, deixa eu... Esses pormenores de conexão e tal, eles sempre dão... Vira e mexe algum chabuzinho ali. Às vezes você tem que fazer... Mas, por exemplo, agora foi... eu conectei com outra conta demo do Google Ads que tem. Porque tem duas, aí tem uma que sempre dá erro, né? Aí até aproveitando que você vê aqui que está não há dados, se eu for aqui em estilo, eu consigo editar como eu quero que apareça se for zerado, né? Eu posso botar que eu quero 0, um tracinho, um nulo. Eu prefiro botar 0, né? Acho que é o jeito mais fácil de botar. Mas aí, assim, aí é tanto a combinação de dados, que você coloca essa fórmula,
ou também a parte de métricas calculadas, essas duas formas. Às vezes acontece de dar alguns erros, mas aí é só você botar a fórmula de novo e ela vai certinho, não tem muito problema. Tem mais alguma dúvida? Por enquanto não, Mafê. Segue o baile. Já falei dos tipos de compartilhamento, só para voltar ainda um pouco nessa parte de configurações básicas, assim, aqui em arquivo. Se você for em fazer download, você pode fazer em download em PDF, se você quiser ter um histórico, se você quiser enviar esse documento sem ser de uma forma mais estática para alguém, você pode salvar. Aqui no MB a gente até faz isso como uma forma da gente guardar o histórico, se às vezes der algum erro, algum pane geral no Google, a gente gosta de fazer isso. E assim, dessa parte de configurações básicas foi mais ou menos isso. Assim, é o principal, assim, como conectar o dado. A gente até já foi um pouco mais adiante, falou de métrica combinada, de combinar diferente, de métrica calculada, combinação de fonte de dados, desculpa. Mas esses pontos que eu falei aqui agora são meio que os principais das configurações. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a parte de fato de criar gráficos, né? Deixa eu voltar aqui para essa parte de visão geral. Você vê aqui que eu tenho aqui vários gráficos inseridos, né, de diferentes formatos, né? E para eu inserir, eu tenho duas formas, né? Eu tenho tanto aqui aqui em inserir, que tem tudo que eu posso querer inserir nesse gráfico, entende? Tudo que eu posso querer inserir, tanto de controle de dados quanto de gráficos, como eu tenho esses atalhozinhos aqui. Aqui adicionar dados para eu adicionar uma outra fonte de dados, é uma outra forma de eu fazer também. Aqui é para eu adicionar um gráfico, de fato, tem todas as opções de gráfico que eu posso usar. E aqui para adicionar um controle, que eu vou falar um pouco mais para vocês também. Né? Aqui em gráfico tem todas as opções que eu quero. A gente vai ter um exercício prático, mais no final da aula, que eu vou mostrar bem como configurar cada tipo de gráfico, como que eles funcionam. Mas é bem simples. Se você quiser botar uma tabela ou uma visão geral, é só você clicar e soltar aqui no gráfico que você vai trazer. Igual eu fiz para fazer a métrica combinada. Você pode botar, eu quero um gráfico de pizza. É bem simples mesmo. Aqui ele está dando erro porque ele está com esse dado combinado. Deixa eu mudar aqui. Já foi para o sample do Google. Aí botar uma dimensão, por exemplo. Acho que está o Google Ads aqui. Pronto, aí já foi certinho, por exemplo. Já está aqui que ele aparece. E aqui na adição de controles, você adiciona os mais importantes que você tem aqui que você pode adicionar, é o controle de período e o controle de filtro. Né? O que é o controle de período? É exatamente isso aqui que eu tenho aqui na tela. Por que ele é tão importante? Digamos que eu estou aqui apresentando, eu tenho ele dos últimos 4 dias, e aí uma pessoa pede para ver como estão as vendas dos últimos 30 dias. É só eu clicar aqui, botar aplicar, e ele muda em tudo. Todo o meu dash. Se eu não tivesse esse controle, a forma que eu teria para fazer isso seria clicando métrica por métrica. Aí eu teria que vir aqui em período, ele já tem aqui eu teria que vir aqui em período, vou excluir até aqui para vocês verem como fica. Aí eu teria que clicar aqui em período, botar aqui, ele vem com um automático padrão de 28 dias, e se por acaso eu quiser mudar do meu dash inteiro para não ser 28 dias, eu não tiver aquele controle de período, eu vou ter que vir aqui em personalizado, botar... Aqui eu tenho várias opções para escolher, tem de esse ano, esse trimestre, no passado, muita coisa. Aí eu ponho, por exemplo, esse mês. Só que eu vou ter que fazer isso em todas as métricas. Você vê que mudou aqui e não mudou nas outras, né? Então vai me dar um trabalho muito maior. E esse período aqui, eu consigo setar o período padrão aqui, clicando em cima dele, ele já aparece essa opção que eu escolho. Eu posso botar tanto um período fixo, quanto últimos 7 dias, últimos 14 dias, que aí ele vai sempre atualizando automaticamente. E aqui em estilo eu consigo editar a aparência dele, mudar o tamanho da fonte, eu deixar um pouquinho menor, vou mudar a cor do meu cabeçalho, se eu quiser. Quero mudar a fonte que eu estou usando. Posso mudar tudo que eu precisar. Posso até deixar a bordinha mais redonda. Tem tanto coisas práticas como ajuste fino, entende? Eu consigo mudar tudo que eu achar mais interessante. Esse do cabeçalho que eu mudei, só para vocês verem, ele muda aqui, tá? Quando eu for mudar. No caso, eu botei tudo a mesma cor e ficou assim, mas só para ser um exemplo para vocês.
né? Então, esse é um dos... sempre que você for fazer um dash, começa botando esse controle de período, porque ele vai facilitar muito a sua vida. Um outro controle que você pode adicionar é esse controle de filtro, né? Por que ele é interessante? Digamos que eu tenho esse controle aqui no início do meu gráfico. Vou botar aqui em visualização. Aí eu estou vendo todos os dados normais. Aí agora eu quero ver todos os meus dados específicos do Google. Aí eu só digitar aqui que ele já atualiza todos os dados que eu estou vendo. Você vê aqui que Origem Mídia, tudo tem o nome Google, por exemplo. Aí eu consigo, com esse filtro, eu posso apagar, que eu volto a ver todos os dados normais, mas se eu estiver fazendo uma análise mais aprofundada de canal, eu não preciso criar milhões de páginas, por exemplo. É só botar esse filtro que eu consigo ver especificamente por cada canal da forma que me atender melhor. Agora, se eu quiser especificamente que essa tabela só me mostre os dados do Google, mas todo o outro gráfico mostre em geral, eu clico em cima dela, eu venho aqui em dados, né? Você vê que essa coluna de dados é onde eu mexo em tudo, né? Eu vou mostrar essa parte de dimensão e métricas para vocês, mas para adicionar um filtro específico nessa tabela, é só eu vir aqui para baixo e tem aqui adicionar um filtro. Aí até já tem, eu estava treinando aqui, aí já tem os filtros, mas eu vou mostrar para você. Você vem aqui, clicar em criar um filtro. Eu quero só do Google, né? Então, você coloca um nome que você consiga entender sobre qual a propósito, o que se refere a esse filtro, né? Senão, depois que você tiver muitos filtros, vai ficar um pouco confuso de você se entender. Aí você pode botar aqui, incluir ou excluir. Você escolhe qualquer campo de dimensão, de métrica dentro do que tem do Google Analytics. Eu vou botar aqui, Origem Mídia, que contém Google. E aí eu posso botar, por exemplo, digamos que eu queira ver só de Google Ads, né? Então, eu poderia até botar aqui igual o Google CPC, mas só para vocês verem, eu posso clicar aqui em E, né? Vou botar aqui source eu quero que contenha Google e CPC, por exemplo. Ou digamos que eu queira ver todos os dados de Google CPC ou os dados que contém orgânico, por exemplo. Eu quero ver tudo que tem barra orgânico no Origem Mídia e tudo que vem do Google CPC. Aí eu clico aqui, ele vai filtrar exatamente pelo Google CPC e todos os que têm esse tráfego orgânico, né? Então, é assim que eu faço essa criação de filtro, né? Eu posso usar esse somatório de ou de e, ou só botar o igual sozinho, se ele me ajudar, né? Então, você pode fazer tanto isso para botar um filtro específico a uma métrica específica do seu gráfico, ou para mostrar, ou se você quiser fazer para o seu gráfico inteiro, você adiciona esse controle de filtro. Boa, Mafê, temos algumas dúvidas aqui. Então, vou ler as dúvidas aqui enquanto você toma água aí. Vamos lá. Então, o Felipe fez uma pergunta aqui que é possível adicionar uma linha de hoje mais D-1, mais D-7 na linha do gráfico num comparativo hora a hora, por exemplo? Não, o Google Data Studio, ele sempre traz até o dia anterior, ele não traz atualização no dia corrente. Então, essa parte do D-1 sempre acontece. Mas, se você quiser pegar um período específico, né, não a semana sem ser, desconsiderando os últimos 7 dias, mais a outra semana, você consegue botar um período fixo, mas aí não tem atualização automática. Sempre que você entrar, você vai ter que mudar aqui o período para essa semana certinha. Você não consegue personalizar tanto assim essa parte do período desse jeito, infelizmente. Boa. Tem uma outra dúvida aqui, vamos lá, que é a Adriana. Adriana ICF, aí também de Compra Fácil, perguntou se a gente sabe dizer se o Data Studio consegue integrar com o PageVision Insights ou outra ferramenta de performance. A gente tem uma dica aí, Adriana, que dentro do Google Analytics existe um relatório chamado dentro de comportamento, velocidade do site, sugestões de velocidade. Não sei te dizer se integra ao Data Studio, mas é possível de integrar sim, porque essa informação está disponível no Analytics. Sim. Você consegue puxar a velocidade de carregamento, toda aquela lista de recomendação que vem no PageSpeed, você não consegue, mas a variação da velocidade de carregamento do site você consegue até puxar
quanto que está essa variação por dia, ou por mês, ou no desktop, no celular, você consegue. E a última, para a gente finalizar aqui, se seguir, depois eu abro de novo a pergunta, é o Vitor Soares perguntando se o Data Studio integra com o Salesforce. Se eu não me engano, ele tem integrador com o Salesforce, sim. Aqui, ó, é o Supermetrics. É o próprio Supermetrics integra. Tem Eu esse... ia falar só que, para completar, tem uma dúvida do Luiz Ferreira, que também era sobre a questão do YouTube Ad. Luiz Ferreira, acho que o Supermetrics vai resolver você também, para você conectar o YouTube Ads com o Supermetrics e jogar para o Data Studio. Fica a dica aí já lendo para você aqui. Mas, Fê, vamos completar então mais 2 dúvidas aqui, rapidinho, para você beber uma água e a gente seguir. O João pergunta o seguinte: é possível comparar um período de tempo com outro na mesma tela? Exemplo, ter um gráfico com uma linha puxando um período e outra linha puxando outro período. Por exemplo, aqui, esse aqui, na verdade, eu estou comparando. Aqui eu estou fazendo uma comparação com o ano anterior, que eu já botei automaticamente, mas eu posso botar um período fixo, assim. Vou botar aqui nenhuma para ser mais fácil de eu mexer, mas digamos que eu queira que mexer. Eu estou pegando, né, do dia 17 ao dia 29 de setembro e eu vou querer comparar, sei lá, com um período aleatório em maio. Eu coloco aqui e ele vai comparar. Aí vai ter um gráfico não vai terminar na mesma. Aí eu estou subindo aqui um pouquinho, porque fica mais fácil de visualizar, né? Você vê que um gráfico não termina exatamente no mesmo dia do outro. E na parte de visualização fica mais fácil, né? Porque ele bate o dia certinho que ele está comparando nesse caso. Ele aparece essa legenda, mas você consegue. Nesse caso só, eu estou comparando com um período fixo. Então, assim, o meu período padrão está os últimos 14 dias, que isso vai ser atualizado. Se eu quiser mais o meu período de comparação vai ser sempre esse 1º a 17 de maio. Se eu quiser comparar com uma outra data sem ser um período proporcional, né, sem ser ano anterior, alguma coisa assim, mas não sendo esse período de maio, eu vou ter que entrar e mudar sozinho. E uma última dúvida aqui, Mafê, é do Vitor Soares, que eu tenho quase certeza que não, porque a gente falou disso há pouco tempo aqui internamente no MB, que é sobre puxar as informações de conversão assistida para o Data Studio. Infelizmente, não. Também fico muito triste com isso, porque é um dado que volta e meia é interessante para a gente olhar, principalmente quando você está com uma estratégia de topo de funil, mas você não consegue. Esse relatório é só realmente dentro do Google Analytics que você consegue. O que a gente faz é quando eu estou fazendo uma análise que eu falo dessa parte da assistência, eu coloco o link direcionando para o Google Analytics exatamente na tela que eu quero, que aí já facilita um pouco. Aí, se eu quiser mudar o período, é só mudar ali também no Google Analytics, fica um pouco mais fácil. Uma outra dica que a gente está testando, Vitor, fica a dica para você aí, é puxar do Supermetrics para o Google Sheets e o Sheets atualizar o Data Studio. A gente está testando porque a gente também não sabe se é possível puxar no Supermetrics, porque se não é possível no Data Studio, possivelmente lá também não é, que é uma questão de flexibilidade da API do Google. Mas segue aí, depois eu abro para mais perguntas. Sim. E agora eu vou falar um pouco da parte de dimensão, métrica, tudo isso, que vocês até já viram um pouco à medida que eu fui mexendo, mas para falar de uma forma um pouco mais específica, né? Então, se vocês repararem, toda métrica que eu clicar, né, eu tenho esse campo aqui de dado, onde eu adiciono a dimensão que eu quero, que até nesse caso, assim, eu posso no caso de uma tabela, eu posso adicionar, uma dimensão secundária ou não. Eu tenho essa possibilidade de segmentação e eu escolho aqui as métricas que eu quero, né? Caso eu queira adicionar uma métrica, só que eu clicar em adicionar, opção de criar campo, né? Bem mais ou menos o que a gente viu. Aí aqui eu escolho como que eu quero que fique orientado. Aqui nesse caso eu botei seção decrescente, ou seja, está indo maior para menor, mas, por exemplo, eu posso, se eu quiser ver de venda especificamente, eu posso mudar para transação. Aí ele vai mudar o que eu vejo principalmente quando eu estou no modo de edição, né? Porque no modo de visualização, eu posso clicar aqui em seção, por exemplo, e ele vai mudar automaticamente, né? Eu tenho tem toda essa dinamicidade quando eu estou apresentando, né? O grande segredo, assim, esse relatório de tabela, ele até é um que a gente faz bastante, mas ele é um pouco mais simples, mas tem alguns truquezinhos que são legais a gente ter em mente. Eu vou abrir aqui essa tela em branco do exercício só para mostrar.
Digamos que eu tenho aqui um gráfico, vou abrir aqui esse gráfico de barra, e eu quero pegar, por mês, quais as regiões que tiveram mais acessos, né? E digamos que eu comece a fazer isso dessa forma. Eu coloco aqui primeiro região, aqui eu coloco mês, e aqui eu estou em seção, né? Está classificado por seção. Eu vou até mudar o meu período nesse caso, porque para ficar mais fácil de vocês verem, isso foi uma dúvida que a gente recebeu até pelo Instagram, que eu achei legal falar. Que a moça estava tentando botar essa dimensão aqui principal sendo mês. Ou seja, dessa forma eu vejo na Califórnia a minha variação ao ano inteiro, mas ela queria ver, por exemplo, em julho, a variação dos acessos de todos os estados, mas tendo a dimensão principal de julho, né? Por que ela não estava conseguindo? Ela até chegou a mudar aqui para a dimensão secundária ser um mês, mas não chegou a ficar exatamente como ela queria, né? Qual o problema disso? Porque você tem essa dimensão que vem, essa informação que vem aqui, ela tem que ser a sua dimensão principal. Sempre, às vezes você vai fazendo meio que automático, você não se liga nisso. Então, põe aqui a sua dimensão principal, aqui você põe. Errado. Você põe aqui a sua região, e aí a sua classificação principal, você põe o mês, e a secundária você põe seção, que é o que é mais interessante para você. Aí eu estou conseguindo ver aqui em setembro, por exemplo, eu tive muito Califórnia, muito Norte 7, que é uma coisa que aparece, Nova York, Inglaterra, não teve até muita variação nesse caso. Até também isso foi falta de atenção, isso às vezes acontece. Por exemplo, aqui está de setembro para janeiro, só que a nossa leitura, né, da esquerda para a direita, então é mais sentido botar aqui crescente, para pegar o primeiro mês do ano até o último mês que acabou agora, que foi o mês de setembro, por exemplo. E digamos que aqui tem estados demais, você quer compilar um pouco mais essa informação, é só você vir aqui em estilo, você tem aqui a quantidade de barras que eu posso mudar, por exemplo, para 6, e aqui também o meu... Parece? A que eu posso mudar aqui para 6, fica um pouquinho melhor para visualizar, né? Fica um pouco mais agradável. Aqui eu diminuí a quantidade de meses que eu estou vendo. Aí, se eu aumentar aqui para 12, ele vai atualizando automaticamente. Aqui, se eu quiser mudar as cores do gráfico, né? Eu tenho aqui os valores da dimensão, que é só eu clicar aqui em gerenciar cores, e aparece um monte de coisa, que são todas as cores que automaticamente o Datitude já tem presetado. Se você quiser mudar as cores, é mais fácil você ir na ordem de cores do gráfico. Por exemplo, não gostei desse azul, quero preto. Aí ele vai mudando. Eu quero que esse aqui fique esse verde musgo, por exemplo. Ou você pode deixar uma cor única que você escolhe aqui, né? Que vai variando o degradê. Aí você pode ajustar do jeito que você quiser. Aí aqui você pode mudar a fonte, se você quiser. Tá travando. Mas você muda aqui a fonte. Aqui você consegue deixar sem essa grade, ou se você quiser deixar a grade com uma cor específica. Né? Aqui você pode mudar a cor do eixo, se você quiser. Você vê que ficou tudo azulzinho. Consegue aumentar o tamanho da fonte. Às vezes ele dá umas travadas assim, você fecha, que igual ele travou, mas você consegue mexer aqui. Aqui você pode botar uma cor de plano de fundo, que facilita para quando você estiver editando esse gráfico, deixa um pouquinho mais fácil. Pode botar uma fonte, uma sombrinha, se você quiser ou não. Vou deixar aqui que dá para ver melhor como é que fica. Aqui, assim, é tudo de visual, tem muita firula que você consegue fazer, que você consegue editar com esse gráfico. Você pode aqui botar para ser a barra horizontal, se você quiser, que até fica bem ruim no caso da visualização, aí você troca, eu prefiro nesse caso assim. Você pode alterar onde você quer que fique a legenda, tudo de estilo, de aparência, você edita nessa coluna aqui de estilo. Aqui você pode botar, por exemplo, barras empilhadas, e tudo de dado, você vai mexer aqui. Métrica, dimensão, o filtro que você vai adicionar, o seu período, tudo isso você faz aqui. Aqui, por exemplo, você pode adicionar um segmento específico do Google, por exemplo, você quer ver a variação de acessos só de usuários que compraram, né? Então, você tem aqui até segmentos que você já chegou a adicionar, que você já mexeu, segmentos que já vêm presetados no sistema e segmentos personalizados, né, que são segmentos que você criou diretamente no seu Google Analytics, né? E aqui é importante que, por exemplo, eu posso compartilhar esse dash com uma pessoa que não tem acesso à minha conta do Google Analytics, mas ela vai conseguir ver todas as informações, mudar o período, mudar tudo. Mas para mexer no segmento, você tem que estar logado na conta que tem acesso ao Google Analytics.
né, para você conseguir mexer dessa forma. Tanto que aqui não aparece quase nada para mim, porque eu estou usando uma conta que não tem nada, que eu devo ter criado só num teste esse segmento na conta demo do Google, por exemplo. Né? Então, você tem essa... basicamente, essa parte de dimensão e métrica é bem assim, é sempre você pensar, se você estiver trabalhando com duas dimensões, qual a sua dimensão principal, como que você quer orientar, você vai olhando e vai configurando, sempre seguindo essa lógica do que é principal ou não. Né? E pensando também que muitas vezes você está usando um gráfico, por exemplo, o gráfico de linha, você só consegue trazer uma dimensão, você não vai conseguir trazer outras. Né? Aí isso, às vezes, um gráfico pode atender melhor do que o outro, mas isso é detalhe, assim, que você vai vendo muito na prática, né? Você vai ganhando essa experiência na prática. Bom, Mafê, a gente tem mais duas perguntinhas aqui, antes de você abrir o exercício, que é o Jean fez uma pergunta que é: qual a melhor fórmula para formatar a data dos gráficos para o formato dia, mês, ano? A data, se você quiser, por exemplo, fazer uma tabela com data, né? Deixa eu botar aqui. Você pode até botar aqui hora e minuto, você adiciona aqui, por exemplo, a data, ele já vem por padrão dizendo desse jeito certinho, né? Se você quiser editar o formato da data, você clica aqui em editar e você escolhe aqui mais ou menos como que você quer. Você pode botar ano e trimestre, ano, mês, ano e semana no formato ISO, tem todas as opções aqui, só o mês, se você quiser, hora, minuto, aí é sempre nesse, você vai ver a data, tem esse negocinho, se você chegar aqui do lado, você consegue editar. Aí você pode mudar aqui também da mesma forma. Aqui tem o tipo e o jeito que ele fica, por exemplo, deixa eu mudar aqui. Aí ficou até estranho que eu botei ano e trimestre, né? Botar aqui, tipo, mês, por exemplo. Só vai aparecer o mês. Mesmo a data estando desse jeito. Aí que eu especifiquei que eu só quero essa informação, mas digamos que eu estou aqui pegando. Eu quero posso botar até a semana. Qual a semana do ano, toda essa parte assim. Era essa a dúvida? Isso. Isso. E aí tem mais duas dúvidas que eu vou responder rapidinho aqui para te ajudar e abrir uma terceira, que é o seguinte: o Gabriel Aide perguntou se existe integração com a Adobe Analytics. No Google Data Studio não, mas você consegue essa integração via Supermetrics. E o Maicon perguntou se tem integração com o Pipedrive ou BitTime. Não tem do BitTime, mas tem do Pipedrive sim dentro do Data Studio nativa, tá? Nativa não, também através de um terceiro. E aí tem mais uma outra dúvida aqui, que é do Caio. Caio pergunta o seguinte: quando eu coloco a data ali em cima, ela é aplicada pela página ou eu posso colocar uma data que gere todas as datas, ao invés de ter que sempre mudar a página a página? É por página. A data é por página. Você até consegue vir aqui, né? Arquivo, tem configuração do relatório. Você consegue setar, por exemplo, a sua fonte de dado principal, que quer dizer que eu posso ter, por exemplo, 5 fontes adicionadas, eu tenho o Google Ads, Google Analytics e tudo, Search Console, mas a minha principal de todos os gráficos que eu adicionar em qualquer página vai ser vinculada ao Google Analytics. E eu tenho setado aqui um período automático, mas o período automático, por padrão do Data Studio, é de 28 dias. Se eu não tivesse controle de período, ele sempre vai vir com esse período de 28 dias. Se eu fizer um dash inteiro, que é a minha lógica, eu pegar os últimos 7 dias, eu sempre vou ter que adicionar esse controlezinho de período. Mas normalmente o que eu faço, que eu acho mais prático, eu fiz aqui a minha primeira tela de visão geral, que já tem lá o meu período, do jeito que eu quero, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos e clico em duplicar. Que aí, assim, se eu for aproveitar a minha tabela, por exemplo, eu gosto, a tabela padrão que entra do Google Analytics, ela é bem diferente dessa. Eu gosto de mudar a fonte, eu tenho toque, mentira, mas eu tenho umas manias. Eu gosto de mudar a fonte, de botar a cor, deixá-la alternada assim dessa forma. Eu posso até mostrar como é que faz. É nesse aqui que você alterna. Né? Então, eu já duplico que a tabela que eu vou mexer, ela já está esteticamente setada do jeito que eu acho que fica mais interessante. Aí eu só mudo a dimensão e as métricas que eu preciso. Aí, para mim, fica bem, bem prático, assim. Fica mais tranquilo de fazer.
Boa, pode seguir aí, depois a gente, se tiver mais perguntas, a gente abre no final aí. Aqui, assim, a gente falou bastante, eu mostrei, mas, assim, Google da Atitude é muito prática. Então, para deixar, assim, um pouco, para tangibilizar melhor tudo isso que eu estou falando nessa aula, a gente pensou num exercíciozinho, como se fosse uma situação da diretoria tá me pedindo um relatório de como foram as minhas vendas no mês de agosto, né, para eu poder trazer um panorama geral dos seguintes dados que eu preciso, né? Quantas visitas o meu site teve, quanto foi minha venda, a receita, a relação entre vendas e visita, um acompanhamento diário entre visitas e vendas e um resultado por canal trabalhado, né? Então, assim, para início, para começar, assim, é sempre interessante você dizer sobre o que se trata aquele gráfico que você está trazendo. Então, você começar colocando um título, né? Você vem aqui, tipo, inserir, tem a opção de texto. Por exemplo, primeiro eu vou trazer essas informações aqui, que é uma informação, mais ou menos uma visão geral, né? Eu escrevi aqui visão geral, eu posso botar em negrito, se eu quiser. Às vezes ele dá uma travadinha, ele tá, mas ele, já mudou aqui. Posso botar aqui. Aí eu vou botar aqui visão geral, deixar centralizado assim na tela que eu prefiro. Aí eu vou trazer todos esses dados. Eu vou vir aqui, adicionar um gráfico. Para esse caso, eu acho a visão geral mais interessante, mas você pode, por exemplo, trazer uma tabela, trazer de outras formas. Eu colocaria a visão geral, por exemplo, vou botar aqui, ele já está aqui, Google Analytics, acessos, que era exatamente o que ele queria em relação ao mês de agosto. Aí, por exemplo, eu esqueci de botar o controle de período, posso colocar aqui agora que ele já vai. Aí eu vou selecionar, eu quero ver de agosto, então vou selecionar aqui esse período fixo. Especificamente, ele está pegando esses dados de agosto. E eu vou botar aqui para comparar com o ano anterior, para saber se eu cresci ou não, né? Então, aqui eu tenho meus dados de acesso. Aí, normalmente, o que eu faço também, eu já venho aqui em estilo e mudo do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu prefiro botar a comparação, o percentual cheio, que acho que fica mais fácil de você entender a variação. Acaba que 12,1%, 12% não. Nesse caso, às vezes você precisa realmente dessa precisão, mas normalmente não. Aí eu já até mudo aqui de 100 dados para zero, que eu preciso. Posso mudar a fonte, se eu quiser. Se eu quiser uma fonte que seja mais interessante, posso deixar aqui centralizado. Mudo do jeito que eu quiser. Aí ficou do visual que eu quero, eu vou, copio e colo, que aí eu não preciso ficar fazendo essa configuração todas as vezes. Venho aqui em dados e mudo para transação. Aí eu vou vir aqui em copiar de novo, que eu quero trazer a receita. Vou botar aqui. Aí você vê que fica esse número gigante, né? Que acaba ficando muito grande. E o que eu posso fazer é botar aqui compactar números, que fica mais interessante, fica até mais fácil de ler, né? Aí eu separo aqui a receita. E aqui com a taxa de conversão, né? Eu estou pegando a minha relação entre vendas e visita, né? Aí, por exemplo, o por padrão do Data Studio é sempre esse nome que eu acho muito grande. Às vezes você tem vários dados para botar, acaba atrapalhando, você pode vir aqui nesse campinho de editar e mudar o nome. Vou botar só. Por exemplo, aí você já botou. Aí, se você quiser alinhar qualquer coisa, é só você vir aqui em organizar, você consegue distribuir, deixar eles espalhados assim, horizontal ou verticalmente de uma forma, e você pode também vir aqui em alinhar e botar meio, por exemplo. Aí fica tudo certinho, aí você deixa aqui mais centralizado. Se você quiser garantir que está 100% centralizado, você pode vir aqui, né, agrupar essa informação, selecionar aqui e alinhar ao centro. Aí você consegue fazer. Então, com essa visão geral, aqui, eu já trouxe essas informações que ele me pediu. Agora, para o acompanhamento diário entre visitas e receita, eu vou colocar aqui o título também. Nesse caso, o que eu acho mais interessante é puxar um gráfico de série temporal.
Um gráfico de barra até também daria para fazer nesse sentido, porque eu estou mostrando a relação de duas variáveis ao longo do tempo. Então, acaba sendo... É sempre legal você pensar nisso, assim, por exemplo, eu não conseguiria com um gráfico de pizza, por exemplo, ver essa informação. Eu também poderia usar aqui um gráfico combinado. Posso até mostrar as duas situações. É só você clicar e botar aqui que ele vai aparecer. Está demorando um pouquinho para carregar, mas... aí ele aparece uma configuração meio aleatória, né? Você vai trazer para cá, pode aumentar o que você preferir. Mas ele até já está aqui orientado por data e por acesso. Então, só preciso adicionar aqui a métrica de venda. Ele vai carregar, eu posso até chegar aqui para o lado para deixar um pouquinho, para deixar todos as datas aparecendo. E se vocês repararem, além de estar com a mesma cor, tá tipo com a visualização ruim, a transação tá coladinha aqui na parte de orientação, na linhazinha, né, na base. Porque a diferença entre os acessos e a transação é muito grande. Como que você faz para corrigir isso? É só você clicar aqui no gráfico, você vem aqui em estilo, aí você clica em direita, que ele já orienta o eixo, né? Você muda o eixo de um dos lados e você consegue ver a variação de comportamento de cada um deles. Você já resolve esse problema. Aí tem detalhe, assim, se eu quiser colocar ponto para ver a variação, eu posso mudar aqui a cor, porque, por exemplo, a cor está muito parecida, eu vou botar aqui a venda em verde, é a cor de dinheiro. Posso até botar para exibir o rótulo de dados, mas acaba não ficando com a visualização muito boa, e quando eu clico em visualização, quando eu estou apresentando, ela já aparece. Então, realmente, não tem muita necessidade de você fazer isso. E de resto, você tem ajustes assim de cor, de fundo, toda essa parte que a gente mostrou. Por exemplo, se você quiser facilitar para você ver essa informação enquanto você está editando, deixar um pouco melhor, você pode mudar aqui a forma que esse rótulozinho aparece, a legenda, né? Você pode mudar a fonte, tudo isso você consegue mudar. Mas, e se por acaso, fiz esse gráfico de linha, eu estou a fim de mudar? É só você clicar nessa setinha aqui em cima, que vai te mostrar todos os gráficos que você tem. Aí, por exemplo, vou testar como fica esse gráfico de combinação, por exemplo. Aí ele vem automaticamente, mas, por exemplo, eu quero que a seção seja a barrinha e a venda seja a linha. Aí é só você alterar aqui. Por exemplo, eu transformei a seção em barra, até as duas ficaram desse jeito, e quero que a minha transação seja em linha, por exemplo. Aí, nesse caso, eu até teria que trocar a cor, porque o contraste ficou horrível. Mas você tem essa informação também. E como eu troquei, se você perceber, como eu troquei o dado, ele ficou com a minha data toda diferente. Aí você muda aqui na data, orientação por data crescente. Que aí vai do primeiro dia do mês para o último. Né? Então, aqui com esse gráfico, eu já trouxe aqui o meu acompanhamento diário entre visitas e vendas. Né? Eu já consigo ver esse comparativo. Né? Nesse caso, eu até conseguiria adicionar uma terceira informação aqui, mas aí, por exemplo, a taxa de conversão, como ela é muito baixa e o meu volume de acessos é muito alto, eu não consigo fazer essa alteração do eixo que eu fiz aqui com 3 dimensões diferentes. Aí é uma escolha que eu faço. Ou eu vou trazer essa informação colada com o eixo horizontal, ou eu vou trazer ali um outro gráfico. Normalmente eu separo, eu deixo um gráfico de acesso e transação e um gráfico de acesso e taxa de conversão. Porque às vezes você teve um pico, nossa, vendi muito aqui, mas se vai olhar essa taxa de conversão, ela foi ruim. Então, porque você vendeu muito porque trouxe muita gente e, na verdade, poderia ter vendido melhor, né? São uma coisa que você poderia fazer. E aí depois o seu resultado por canal trabalhado, né? Nesse caso, aí você também coloca o título, por exemplo, puxa aqui para baixo, né? Você coloca aqui. E nesse caso, o gráfico que eu acho que seria mais interessante da gente trabalhar é a tabela. Eu posso trabalhar tanto com uma tabela normal quanto com uma tabela dinâmica, né? Eu vou colocar aqui a tabela para vocês e depois eu mudo para vocês verem mais ou menos como é que fica a diferença. Ele vai botar uma tabela aleatória para mim, né? No caso, a minha dimensão, eu não quero data, eu quero por origem e mídia. Querer ver seção. Receita.
Aqui, por exemplo, é uma situação que eu gosto de mudar o nome, porque ele fica muito grande aí e eu acho que prejudica a visualização. Aí você pode mudar. E aí depois você pode mexer aqui em estilo, mexer na configuração da tabela. Por exemplo, eu acho essa fonte, esse tamanho pequeno, assim, para uma pessoa como eu que é míope, né? Posso mudar aqui as cores da tabela, se eu quiser. Vou botar, por exemplo, as coresinhas alternadas. Aumento aqui o número da fonte. Eu posso tirar a numeração de linhas e também essa paginação, ela não ajuda em muita coisa. E aqui você consegue mexer nas duas cores, né, para deixar alternado. Né? E aqui você está mexendo na cor de borda da célula, por exemplo, se você quiser deixar transparente. Tudo você consegue mexer. Mudar aqui o tamanho das colunas. Você pode botar comparando com o período anterior também. Deixa eu aumentar aqui. Né? Você consegue comparar com o período anterior, se você botar aqui, né? Comparação, botar aqui com o ano anterior. Aí tem que dar uma ajustadinha para aparecer. Aí você consegue colocar. Vou tirar daqui, que não era só para mostrar para vocês como fazer. E aí você tem aqui a informação de como foi seus resultados por canal. Aqui nesse caso, todas as vendas foram orgânicas, né? Não teve praticamente nenhum esforço de mídia paga, foi horrível, né, basicamente. Mas você já tem, não é uma notícia boa, mas você já tem esse dash dando essa notícia para você saber que você precisa fazer alguma coisa de diferente, né? No caso, uma outra coisa que é legal que você pode fazer, por exemplo, é que você pode mudar, ao invés de número, para ser mapa de calor. Por exemplo, aqui nesse caso fica quase tudo a mesma cor, porque a gente só teve tráfego do orgânico e do direto, vendas no caso, mas quando você tem uma variação maior, é legal, por exemplo, eu coloco o mapa de calor em transação e sessão, que aí aquele jogo de cores já me diz, deixa eu até mudar aqui, esse jogo de cores já me diz o que eu tive mais acesso, o que eu tive mais venda, será que onde eles estão alinhados ou eu estou tendo um gap? E você pode trocar aqui a cor, né? Se quiser deixar da mesma cor ou não, você consegue trocar. Né? E aqui na precisão autodecimal também, a precisão decimal também é bom, que ele vem sempre automatizado, mas você pode mudar, por exemplo, se você quiser uma só. Por exemplo, isso normalmente é legal para percentual. Por exemplo, aqui 2 é até era o que já estava, mas eu posso botar aqui 1, por exemplo, se eu quiser arredondar. E aí tudo isso você consegue mexer, mas aí, por exemplo, dentre esse exercício, você sabe exatamente o que você precisa trazer, né? Então, no caso, a reflexão que a gente fez foi, tipo, qual a melhor forma de eu trazer esse dado, né? Então, primeiro eu trazer essa visão geral aqui do site, que fica esse número grande, comparativo, que é o mais interessante. Aí depois esse gráfico, que é legal usar um de linha ou um de barra para essa variação ao longo do tempo, né? Para a gente ter essa visão. E depois o resultado por canal, por exemplo, trazer uma tabela. Que até aqui, se eu tivesse várias mídias trabalhando, eu poderia colocar aquele controle de filtro que eu mostrei no começo para vocês. Pô, dizendo que foi um aulão de absurdo aqui, né, de Data Studio, rapidinho, 1 hora, passa rápido pra caramba, e já foi uma aula que deu pra gente fazer um monte de coisa, inclusive um mini dashboard aqui, né? Pessoal, muito obrigado, viu? Espero vê-los lá no Métricas OS Prime, mandem feedbacks pra gente. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo.